Em nosso estudo de hoje está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E Emmanuel vem comentar na lição 12 do livro Pão Nosso. Pensaste nisso? Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneiro e vítima. Reparamos que Pedro dominava o organismo como sendo seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é a concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal dispondo na Terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando o templo divino. Muito boa a mensagem de hoje, que ela vem pegar, em primeiro lugar, uma passagenzinha da segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro, que está lá no final do Novo Testamento, um pouquinho antes do Apocalipse, e vem falar sobre, em primeiro lugar, o nosso corpo físico. Primeiro, a gente pode falar, né, desse corpo como resultado da evolução antropológica aqui do estudo aqui na Terra. Em primeiro lugar, a gente pode falar sobre isso também, que esse corpo aqui vem sendo construído, segundo os processos evolutivos aí da natureza, por milênios. Inclusive tem gente que fala até em milhões de anos, porque esses dados, essas datas, elas são todas quiméricas. A gente não sabe, na verdade, exatamente quanto tempo levou, mas sabe que tem muito tempo de formação do ser humano. Aquela representação, né, do macaquinho curvado, que aos poucos vai se levantando, vai saindo lá do Australopithecus até chegar no Homo sapiens aqui de hoje, vai mostrando para a gente a evolução que esse nosso corpo aqui proporciona. Porém é o seguinte, ele vem chamar aqui a atenção no primeiro momento para aquelas pessoas que costumam dizer que a carne é fraca e jogar a culpa única e exclusivamente no corpo que está utilizando, como acontece com muitas pessoas, ou por fraqueza, ou até mesmo por diversão, para poder justificar que não querem empreender nenhum esforço na mudança dos hábitos, dos comportamentos. Ele vem dizer que a carne é fraca e a culpa é do corpo que está utilizando. E a doutrina espírita vem chamar a atenção o tempo todo para a gente de que nós somos espíritos imortais e que eu estou utilizando um corpo agora que tem a epiderme branca e que tem o sexo masculino e que está aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né, no Brasil, mas eu posso, como espírito imortal que eu sou, habitar não só nesse planeta, nesse mundo todo, como em qualquer outros mundos onde o Pai me enviar, e posso habitar corpos completamente diferentes desse que eu estou utilizando. Então, não é viajar muito, não, se a gente pegar a inspiração que tiveram alguns autores, como, por exemplo, o que fez o filme Avatar, de mostrar um rapaz que ele estava paraplégico e de repente ele dormia numa experiência científica, o espírito era transportado para um outro corpo e lá naquele corpo ele podia andar, podia correr, o corpo era muito maior e tinha capacidades inclusive que ele desconhecia, né? Capacidades que não tem nesse corpo aqui, porque esse corpo aqui, até se for comparar com outros corpos que a gente tem aqui na Terra, a gente vai ver esse corpo que não voa, esse corpo não tem os brônquios para poder resistir muito tempo debaixo da água, mesmo com trabalho de apneia maravilhoso, que alguns conseguem ficar aí de 5 minutos debaixo d'água sem respirar, mas esse corpo aqui ele tem suas limitações e coloca a gente bem segregado num determinado local. Embora o nosso mundo seja muito grande, mas quando a gente compara com o universo, a gente está segregado, a gente está aqui preso, né?
E, na verdade, esse corpo está oferecendo oportunidades maravilhosas para o espírito se desenvolver o tempo todo. Então a gente fica pensando assim, né? A gente tem umas brincadeiras que a gente faz quando a gente conversa sobre isso com o nosso grupo lá. A gente fala, às vezes o espírito é muito violento, o que é que ele faz com esse espírito? O espírito acaba vindo no corpo de mulher mais frágil e mais baixinha. Por isso que toda mulher baixinha é guerreira, fala muito, briga muito, brinca muito. Normalmente a regra costuma ser essa. Porque se fosse tirar aquele espírito ali e colocar num corpo de um homem forte, musculoso, e que tivesse poder para fazer as coisas, poderia ser bem complicado. Então acaba ficando num corpo de uma mulher frágil. A gente tem que começar a trabalhar essa possibilidade, né, da gente estar se colocando no lugar das pessoas. Se fosse eu que estivesse ali, ó, naquele corpo, naquela posição social, vivendo aquela situação, o que eu estaria aprendendo e desenvolvendo em mim como espírito, e o que dentro da bagagem que eu já trago comigo evolutiva, eu poderia estar somando, né? Poderia estar colaborando para aquilo ali, para aquele momento que ele estava vivendo. Ou será que tem situações que, é claro, a gente estaria aqui pedindo pelo amor de Deus para que encerrasse a prova, porque a gente não está preparado para as provas ainda, mas a gente vai percebendo que esses grandes missionários, eles estão preparados para qualquer prova, eles vêm às vezes nos corpos mais humildes, nos corpos mais debilitados, e vêm mostrar, por exemplo, estou falando dele, estou olhando aqui para trás do Chico Xavier, né? Um corpinho simples de um descendente de negro num Brasil recém-saído da escravidão, trazendo um montão de enfermidade, o olho com catarata, problema de angina, mostrando para a gente que não foram as limitações físicas que atrapalharam de desenvolver um grande trabalho e deixar um grande legado para a história da humanidade toda. Não é só para a história do Brasil, é a história da humanidade toda. Então vem mostrar para a gente que o nosso corpo, ele olha só, é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, de valorizar, de reformar, de engrandecer a vida. Principalmente da gente entrar em contato nesse intercâmbio aqui com aqueles que também estão encarnados igual a gente e poder nos relacionarmos nessa vida material que a gente está vivendo aqui. Mas a gente lembra que essa vida material, ela é bastante limitada e o objetivo da providência é esse mesmo, é deixar a gente limitado para que a gente possa estar aprendendo algumas virtudes, alguns valores e disciplinando os nossos vícios, que esses vícios, se eles são fazem tanto estrago em um corpo, né, pequeno, limitado desse jeito, vocês imaginam o que esse vício não fazem quando a gente está num plano maior de liberdade aí de mente, de pensamento, como é quando a gente está desencarnado. Então, ele vem falar, longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse corpo aqui também, que é claro, se a gente foi criado um dia simples e ignorante, os corpos que a gente animava lá atrás deviam ser muito mais limitados, primitivos, do que esse que a gente tem hoje, já fruto de toda essa evolução antropológica que eu falei no início. Né? Então ele vem no final fazendo aquela perguntinha que a gente deve estar fazendo para a gente diariamente, que resume toda a lição de hoje, gente. O que fazes dos teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de do teu cérebro, né? Você sabe que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. E olha, não precisa nem, não tem essa exigência nem de ficar o tempo todo olhando para Deus, né? Tem muita gente por aí que se declara ateu, né? Mas ele vem falar para a gente o seguinte, ó, foi feito para honrar a Deus iluminando a ti mesmo. Se eu estiver iluminando a mim mesmo, eu estou honrando a Deus. Ao contrário, se eu estiver maltratando esse corpo, eu vou estar trazendo para o meu espírito todas as consequências do que eu fiz também com o meu corpo e trazendo através das dolorosas provações, dos resgates depois, tendo que consertar tudo que eu deixei para trás através dessas marcas que a gente deixa no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, que a seu tempo a gente vai ter que consertar, não tem jeito. Foi o próprio mestre que falou que essa geração não passará até que o último iota fosse cumprido. Ele quis dizer que tudo vai ser cumprido da maneira que tem que ser cumprido. Então, essa meditação, o que é que eu faço dos meus pés? Esses meus pés estão servindo para ajudar ou para atrapalhar? Das tuas mãos, o que é que ela está trazendo para mim com relação à lei de causa e efeito? É a meditação que fica para todos nós a partir de agora. E, mais uma vez, a gente agradece do fundo do coração a essas reflexões que Emmanuel nos proporciona e pede a Jesus que nos ampare e nos impulsione para frente e para o alto.